Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estou dando bom dia porque estamos gravando, eu não sei a hora que você vai ver o nosso podcast, mas estamos aqui mais uma vez, mais um episódio do podcast Na Medida Certa. Estou muito feliz, como sempre, né, em estar aqui com um convidado muito ilustre para mim, uma pessoa que eu aprendi a admirar, né, pelo trabalho que ele faz, pela responsabilidade que ele tem perante os clientes dele. E hoje nós estamos no mês de agosto e eu resolvi, durante o mês de agosto, homenagear, né, a advocacia no Brasil. No dia 11 de agosto, né, é comemorado o Dia do Advogado. Então eu falei, poxa, que tema importante, né? Falar sobre a justiça no Brasil. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um tema importante, um tema que tem a ver com o nosso dia a dia. Toda hora a gente vê notícias do nosso judiciário. Então eu hoje estou aqui com o Felipe de Castro, é isso? Sim, Felipe de Castro. Felipe de Castro. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Felipe. Muito obrigado pelo convite, Sérgio. É uma honra estar aqui, principalmente no mês do advogado, que tem uma função essencial na justiça, na democracia brasileira. Então, estar aqui podendo fazer esse bate-papo. Não, eu estou muito feliz porque eu tenho que chamar pessoas que entendam do assunto, né? Eu acompanho você nas redes sociais, você é uma pessoa dedicada, um profissional, escolheu uma área do direito interessante, né? Uma área que o direito ele é amplo. Ele é amplo, né? O pouco que eu estudei, a gente vê lá, e hoje a gente vai tentar passar para o nosso público, Felipe, um pouco mais de entendimento do nosso direito. O que você acha? É pouco tempo para a gente fazer isso, não tem como a gente falar de todo o direito, né? Mas a gente pode, pelo menos, passar para o público, dizer que o direito veio aqui para realmente fazer direito, né? Para seguir as leis. E o povo está ficando um pouco assustado, porque a gente está vendo um pouco, né, desse retrocesso, não sei se eu posso chamar de retrocesso. Então, antes da gente começar, que tem muito assunto, se apresenta aqui, olha só, você mandou para mim o teu histórico, você é advogado, especialista em direito civil. Fala para a gente aí um pouco. Sim, eu sou advogado, fui formado a princípio na UCP, e aí passei alguns anos fazendo minha pós-graduação, fiz 1 ano e 8 meses, em média, na PUC-Rio, sobre Direito Processual Civil. Interessante. Onde apresentei meu projeto, foi aprovado, graças a Deus, publicado na biblioteca da PUC, né? Biblioteca Muito legal. Nacional. Então, assim, segui minha trajetória de forma bastante atuante. Durante o meu período de graduação, sempre achei muito importante estar de frente para a população, estar trabalhando de forma prática, não somente teórica. Então, atuei como voluntário na Defensoria Pública, lá no núcleo de Itaipava, durante bastante tempo, com a doutora Helena, pelo qual tenho um carinho imenso, uma pessoa essencial para... Ela é juíza? Não, ou é ela é advogada? defensora pública. Defensora pública, isso aí. Pessoa onde eu aprendi tudo que hoje eu carrego na minha profissão. Mas todo dia você está aprendendo, né? Porque o direito é algo assim, extremamente... Você tem ali as leis que você precisa conhecer, porque você é um advogado, você precisa montar um processo, não é isso? E ele tem que estar todo enquadrado, porque senão lá na frente você passa a ter vergonha do juiz, não passa? Todos os dias a gente aprende um detalhe novo na profissão, porque como você mesmo relatou no início aqui da nossa conversa, o direito ele é amplo, ele é enorme, é gigantesco. Então, temos que todos os dias analisar o processo de forma concreta, cada caso de forma concreta, e nesse inteirinho, todos os dias a gente aprende um detalhe, algo novo. Aprendo muito com os serventuários do cartório, com os juízes em suas decisões, com os desembargadores, com as turmas, com as câmaras. Aonde eu estou atuando, eu tento aprender de forma concreta
aquilo que o direito tem a oferecer. Isso é muito enriquecedor, porque a prática ela se pega com o tempo. Entendi. Sim, fundei após finalizar minha pós-graduação. A sua especialidade é direito civil? É direito processual civil. Direito processual civil. Me abre um leque enorme. Porque eu trabalho assim, com bastantes processos. Sei. Então, Dá um exemplo para o nosso público, desculpe te cortar, mas assim, o nosso bate-papo é sempre assim, bem interativo, porque conforme você vai explicando, eu acho importante o nosso público saber, por exemplo, qual é a área, né, quais são as pessoas, os problemas, né, no geral, que o direito civil, o processual civil atua, né? O que você é o primeiro? Eu acredito que é o direito que está mais perto da população, seria isso? É aquele que são as causas primárias. Explica um pouquinho. As causas, assim, basicamente primárias, onde tem muito contato e acesso da população, o que mais aparece juridicamente são as relações de consumo. Ah, tá vendo, viu? Com o Código Por exemplo, de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que ele afeta o dia a dia da população, de fato, né? Isso. Todo mundo hoje, independente da classe social ou posição, ela mesmo que não utilize um serviço, ela é consumidora por equiparação. Mesmo que não esteja de frente ali consumindo aquele serviço. Então, entendi. São relações jurídicas que as pessoas têm e vivem o seu dia a dia. Todo mundo vive uma relação de consumo. A partir do momento que ela sai de casa, ela pega um ônibus. Então, deixa eu entender aqui. A pessoa se sentiu lesada por algum motivo, né, como consumidor, ela vai ao PROCON e do PROCON, não tendo sido bem, vamos dizer assim, satisfatório o seu atendimento, é encaminhado para o direito civil. Seria isso, um advogado? Normalmente, sim. Hoje em dia... Tu entendeu a minha pergunta, né? Entendi. Só para o nosso público ficar bem... Eu achei até importante a gente estar aqui pontuando essa sua pergunta até para o consumidor ele... Entender como, de fato, ele pode buscar os seus direitos. A partir do momento que o consumidor ele tenha seu direito lesado, é importante ele buscar meios de soluções administrativas para a sua demanda. Hoje o judiciário contempla muito que o consumidor não ingresse de fato no judiciário de forma automática. Então, preserva-se o direito de entrar de formas administrativas, que é buscar um site hoje em dia que tem de grande resolução, que é o www.consumidor.gov.br, onde os sites são cadastrados, ele funciona vinculado ao GovBR ali, então é um site muito sério, onde o consumidor ele fala diretamente com as empresas cadastradas. Olha, que notícia boa. Como se fosse o PROCON. Sim, não é como se fosse, mas é um exemplo, assim. É porque no PROCON... Um comparativo. Mas o PROCON você tem que sair de casa e ir até o PROCON. Deixa eu te contar logo uma experiência bem recente. Eu não pude ir. Quem foi minha esposa, que é aposentada. Mas nós estamos com um problema com a água do Imperador. Né? Como se fosse só eu, né? Muitos processos. E aí a água do Imperador nos lesou mesmo, tá? E aquilo indignou minha esposa. Minha esposa é muito calma, muito tranquila. Ela dificilmente, ela prefere pagar para não se aborrecer, entendeu? Mas ela não tem nós não tínhamos essa informação, por exemplo. Repete até o site. O site ele é o www.consumidor.gov.br. É um PROCON digital. A princípio. Ele é uma plataforma onde o consumidor ele tem contato e acesso direto às empresas ali cadastradas. E funciona vinculado ao GovBR. Então, ali, o consumidor ele utiliza a plataforma registrando a sua reclamação, como se fosse no PROCON registrar com uma pessoa. Ele escrevia e ali a empresa abre um prazo para a empresa de resposta. E aí o consumidor mantém o contato com a empresa até ter seu problema resolvido de forma administrativa. Pois é. Aí, bom, muito interessante, mas eu vou dizer para você, toda empresa grande, Água do Imperador é uma empresa grande, é a nossa concessionária de serviço de água e esgoto,
correto? Sim. Quantos clientes já tem? Milhares. E aí o que acontece, Felipe? A Água do Imperador nos lesou. E por vários momentos tem lá o atendimento telemarketing. Hoje agora tem um atendimento também digital interessante, via né? WhatsApp, Via WhatsApp, que também se aproxima o consumidor da empresa, correto? Você Sim. falou de uma ferramenta da plataforma. Mas não adianta. Não resolveu. Não fomos na loja. Na loja eu pensei que era só nós. Uma fila enorme para resolver problemas semelhantes. Qual era o problema? Um aumento exorbitante da conta, sem uma justificativa. Ultrapassou a média de consumo anual. Isso. Não, exorbitante. E aí fomos lá. Nossa, fomos parar nas pequenas causas. Que aí eu queria dizer para você, queria te perguntar como advogado, se o caminho que nós fizemos foi o certo, se você poderia até nos ajudar, como igual a mim, né? Tá aí o nosso público. Muitas pessoas estavam lá na fila para resolver problemas semelhantes. Muitas pessoas sofrem esse tipo de problema. O que aconteceu? Não resolvendo. Não fomos bem atendidos. Não fomos bem atendidos, tá? Fomos lesados sucessivamente. Você tem ideia? Falaram que o problema era o nosso idômetro. O idômetro foi retirado, foi para análise, voltou, falou que não tinha nada. Nessa ida e volta, a conta ainda aumentou mais R$60. Você pagou os 300 de aferição da perícia do... Isso, pagou. Só que não tinha problema. Se não tinha problema, eu não entendo, entendeu? Essa legislação, como é que funciona. Para resumir... Eles alegam que na aferição não se constatou nenhum tipo de problema no seu medidor e que a conta, de fato, ela é devida e deixa o consumidor com prejuízo. Então, para resumir, a gente não aceitou aquilo, porque depois teve uma sucessivas condições, o hidrômetro lá começou a vazar, aí vazou 22 mil litros num só dia, e aí a gente abriu o protocolo e a gente lá, porque quando você abre o protocolo tem todo o histórico do cliente, correto? Tem o histórico dos 12 meses. Isso, está lá, tem as contas e tem também os protocolos que foram abertos para qualquer tipo de reclamação. Então nós abrimos uma reclamação de que estourou, porque quando eles tiraram o hidrômetro, colocaram novamente, colocaram de forma indevida, não foi um erro nosso, foi um erro do profissional, e aí começou a vazar, e vazou 22 mil litros de água num só dia. Eu morando aqui pertinho, na São Simão, perto da Água do Imperador. Conclusão, me deram uma conta de R$1.000 para pagar. E você já aberto um protocolo com essas reclamações de aumentos abusivos e depois essa reclamação do defeito. Então, tem que ter uma noção do que está acontecendo. Olha só, esse cara já está com problema. Nós já tiramos lá, de repente foi um erro. Sabe? Tipo assim, tem que fazer uma avaliação. Mas a avaliação que eles realizam, se pensar de forma técnica, eles fazem essa avaliação justamente para justificar que aquele seu medidor ele não apresentava problemas. Ou seja, você paga para ser avaliado e a partir da avaliação eles criam uma prova para eles. A prova não foi feita para você. Ou seja, eles vão pegar aquela aferição e alegar, olha... O seu medidor não apresentou, passou por uma perícia técnica, não apresentou problema nenhum de medição. Ou seja, o problema é do consumidor. E aí, a partir dali, o consumidor achando que, lendo o laudo, a princípio ele pensa, olha, a aferição não apresentou nenhum problema. Então... eu acredito que vai resolver a questão, mas na verdade não. O laudo que alega que seu medidor não apresentou problema é utilizado contra o consumidor. Ou seja... então não tem defesa do consumidor aí, não há respeito à hipossuficiência do consumidor. O consumidor, ele é um menor da relação e a empresa ela tem um poderio técnico enorme para utilizar profissionais que vão proteger também o direito ali da relação de consumo, mas a empresa não o faz. Aí, a partir desse momento, o consumidor ele se respaldar dos canais oficiais, que é o consumidor.gov.br, vinculado ao GovBR, e registrar uma reclamação, e também utilizar o PROCON para fazer essas reclamações é muito importante, porque ali fica
fica bem comprovado. Hoje o consumidor, ele além de tudo, mesmo no nosso direito, a gente tem a inversão do ônus da prova, que é uma proteção que traz o nosso Código de Defesa do Consumidor. No entanto, essa inversão atualmente, pelo judiciário, ela está mitigada. Hoje o judiciário entende que o consumidor ele tem que apresentar uma prova mínima dos fatos, ou seja, não adianta simplesmente, igual acontecia muito antigamente, o consumidor... Qualquer coisinha demandava, apresentava os fatos sem constituir um arcabouço probatório. É o que você chama, na linguagem, né, mais simples para o público entender, esse ônus da prova, né? Ou seja, ele tem que ter embasamento. Tem que ter embasamento para estar entrando com a ação. Antigamente, o consumidor simplesmente ele entrava e o direito também dos dois lados, né? É do consumidor, mas é também da empresa. Do empresário, então, sim. Levando até para outras áreas, por exemplo, o direito de você ter um auxílio doença. Você precisa ter um laudo médico, né? Que comprove realmente que você está com a sua doença, para que o perito que não acompanhou você, e sim o seu médico, que eu acho interessante, o laudo, porque tem perito que, mesmo com o laudo médico, o cara não tá vendo. Pô, não é o perito que cuida de mim, pô. Sim. Então eu tô falando isso que agora, no momento, eu tô de licença. Então, tudo realmente tem que ter o ônus da prova. E quanto melhor esse ônus, eu achei interessante. Por que eu tô falando isso? Porque o médico já estava acostumado, né? Ele falou assim, vou fazer um laudo para você direitinho. Ué, como assim direitinho? Direitinho leva direito, né? Para que realmente o perito, quando olhe, veja que você... Aí eu vou botar... Tu tá com problema de coluna, mas o teu joelho está sendo afetado porque você tem um joelho operado. Então eu vou botar o CID da coluna e o CID do joelho. Então eu não precisa nem fazer perícia. Eu botei lá na plataforma meu INSS, Gov, e foi aceito e... Entendeu? Então, assim, tudo que você está falando faz sentido. Faz sentido. Demais. Porque... Se você tiver realmente o ônus da prova. Mas no meu caso, Felipe, desculpe, cara, eu tinha mais do que ônus da prova. Vários protocolos abertos. Essa situação, por exemplo, foi extremamente... Aí, para resumir, você que é advogado, você entendeu. Eu fui para o PROCON fazer reclamação. O PROCON também não nos atendeu bem. Essa é a verdade. Não nos deu muita informação... Aí fomos várias vezes no PROCON, acho que foram 2 ou 3 vezes, e depois encaminharam a gente lá para o fórum da Barão. Ali é o quê? Pequenas causas, é isso? Ali na Barão, salvo o melhor juízo para onde você foi encaminhado, ele tem um núcleo de atendimento onde você pode, sem advogado, onde eu também não aconselho a fazer, você pode dar entrada direto no juizado especial, distribuindo a sua reclamação, que vai se transformar numa petição inicial. Foi, isso aí. E assim é distribuída uma ação, mas você, nesse caso, não é acompanhado por um advogado. Entendi. E no Fórum da Barão também tem um núcleo de atendimento da Defensoria Pública, onde lá, através do defensor público, você pode estar distribuindo sua reclamação através de um processo judicial. Então, foi lá que minha esposa foi parar. Ela lá, não sei se foi o defensor, alguém atendeu ela a nível, né, um técnico judiciário, e gerou lá um processo. Um processo judicial. Inclusive com danos morais. Sim, quando o consumidor ele tem o seu direito não, eles identificaram, sabe? Minha mulher não fez assim, eu quero danos morais. Ela foi mostrar o problema. Aí eles identificaram, nós aqui identificamos uma possível danos morais. A senhora quer colocar? Aí eles colocaram. Você vê que ela nem foi com essa intenção, ela foi de reclamar sobre o valor. O problema, isso sim. Aí. Hoje, nesse tipo de ação, os danos morais eles são de grande valia, até para a aplicação do princípio de caráter punitivo e pedagógico da empresa. Entendi. Que vem lesar o direito do consumidor. O consumidor, a partir do momento que ele começa a realizar as reclamações, ele tem a perda do tempo útil. Ou seja, o tempo que você perdeu indo na empresa para resolver o problema, os contatos telefônicos desgastantes que você tem isso aí. realizados, o tempo que você foi
tanto na empresa, tanto ao PROCON, no site, WhatsApp, telefone, isso lhe gera uma perda do tempo útil. O corte da conta pleno final de semana. Então você teve, além de tudo, além da perda do tempo útil... um dia, foi cortado de manhã, e se eu não corro atrás, porque eu abri o protocolo, a mensagem é o seguinte: nós temos 48 horas para resolver. Ou seja, eu ia ficar sem água 2 dias. 2 dias. Aí eu tive que ir lá, foi na sexta-feira, à tarde, quer dizer, se eu não vou, não conseguiria, ia ficar sem água no final de semana. Aí eu fiquei sem água na sexta, só vieram consertar no sábado. Ou seja, além da perda do tempo útil, você foi atingido pelo corte de fornecimento de um serviço de natureza essencial. Essencial. Então, é importante aqui destacar, até para a população em geral conhecer seus direitos, que qualquer tipo de paralisação de um serviço de natureza essencial, que é, eu vou dar um exemplo, que é uma internet, que hoje é essencial, Sim. telefonia, que é um serviço de natureza essencial, energia elétrica e água, são serviços que não podem ser interrompidos. Qualquer interrupção nos serviços de natureza essencial, ele vem a gerar, que for de forma indevida, ele vem a gerar ao consumidor um dano moral, que deve ser indenizado de forma punitiva e pedagógica, em face à empresa que veio a lesar o direito do consumidor. Então, muito bem explicado. Todo mundo que tiver o seu direito corra atrás. Atingido, corra atrás, porque... Você só aconselhou, percebi no seu discurso, que apesar da minha esposa ter seguido o caminho, né, que todo cidadão lesado deve fazer, você acha que naquele momento que ela procurou o fórum, talvez ali a partir daquele momento, sem a ajuda de um advogado, o processo, apesar que tá lá a data para ela voltar, enfim, tá, tem todo o trâmite. E ela não foi buscar a indenização por danos morais. Ela foi mostrar... resolver o problema. Porque a nossa conta era 110, 120. 110, 120. Aí foram 2 contas cobradas mais do que o dobro. E nós reclamamos que a conta seguinte, ou seja, a conta era de fevereiro e de março. A conta de abril veio o valor que a gente costumava pagar. Então a gente foi lá. Aí, para você ver. Então o problema não era o relógio. A princípio, não era o idômetro, era o consumo. Mas a gente mostrou, olha, é uma caixa de 500 litros que nós temos, até tiramos a caixa de 1.000 litros, nós tínhamos uma de 1.000, e é só eu e minha esposa, então não tem justificativa. Aí foi quando surgiu todo o processo de análise técnica e tal, e aí, meu amigo, foi uma briga. Aí depois teve essa situação, que ele estourou, e veio a conta de R$1.000, sabendo que lá já tinha um protocolo, né, enfim, de todo esse... reclamação, todo o trâmite que você... Para a gente não ficar nisso, né? Porque tem muita coisa. Agora, eu quero apenas que você entenda o seguinte: igual a mim, com esse tipo de problema contra a água do imperador, tem muitos. Eu não sei se você tem alguma causa parecida no seu escritório. Tenho diversas demandas semelhantes, assim. Então, até acredito importante aqui ressaltar. Tá ressaltando para a população em geral, é que inicialmente ela sofre essa diferença técnica perante as empresas, principalmente as concessionárias. A partir do momento que o cidadão ele vai reclamar da prestação de serviço, ele já é menor tecnicamente. Ele não consegue... Não tem embasamento, né? Não tem o embasamento que a empresa tem para contestar o que o consumidor está alegando. A partir do momento que ele reclama no site consumidor.gov, reclama junto ao PROCON, não tem seu problema resolvido, ele é encaminhado ao fórum para resolver o problema de forma administrativa, caso ele venha somente a ingressar com a ação no judiciário, sem a presença de um advogado naquele núcleo de distribuição, ele vai novamente estar enfrentando
ali uma via crucis enorme dentro do processo. Virou uma novela, né? Porque Teve ela um vai início, estar mas... enfrentando a concessionária e vai também estar enfrentando um escritório de advocacia especializado de grande porte que é contratado pela empresa para defender os direitos dessa concessionária. Ou seja, uma briga de gigante. Ele vai estar numa posição de desvantagem ali como consumidor, hipossuficiente diante uma grande concessionária representada por um grande escritório de advocacia. Ou seja, ali ele vai estar numa situação complicada, né? Então, eu aconselho a buscar o auxílio ou da Defensoria Pública para que represente seus direitos ou de um advogado especializado, de um advogado que possa, de confiança, que possa estar representando o cidadão. É sempre importante, hoje em dia, buscar os seus direitos através de um advogado, porque ali ele vai assistir, vai ser o primeiro juiz da causa, porque ele vai analisar os direitos do cidadão. Sim. E a partir desse momento ele vai aconselhar o consumidor ou o cidadão nos seus direitos da melhor forma possível. Então, a minha dica é sempre busque um advogado. Excelente, excelente explicação. Obrigado, a gente nem tinha combinado esse assunto, mas assim, eu acho de extrema valia, porque se eu estou enfrentando e eu observei que outras pessoas estão enfrentando um problema parecido, a função de um meio de comunicação é aproximar cada vez mais esses consumidores lesados de uma possível, né, através de um advogado, uma possível causa ganha, e justa ganha, porque, como você falou, perder tempo para correr atrás de um direito que você paga, né, você é um consumidor, você paga para ter aquele serviço, e ser cortado, enfim, ter todo esse desgaste, é muito desagradável, Felipe. Muito desagradável. E é um assunto extremamente importante para a população, porque as pessoas não têm noção do que é um serviço de natureza essencial e de que todos os serviços de natureza essencial não podem ser interrompidos. Isso ficou porque claro. O cidadão está acostumado a viver com a má prestação de serviços, ou seja, o consumidor tem um serviço mal prestado, virou uma rotina, algo normal no seu dia a dia, mas não é. Não é normal. Ter uma má prestação de serviço deveria ser exceção. E o consumidor, o cidadão, ter um serviço de qualidade, porque a gente paga caro, tudo é caro. Perfeito. Obrigado pela aula de Direito Civil, Processual Civil, porque você é mestre, então se eu não tiver resolvido, satisfeito com essa minha... Eu posso te procurar que eu vou ser bem atendido. Sempre. O escritório está de portas abertas para você quando precisar. Então tá bom. É bom que nos cortes vai aparecer aí a tua rede social. O pessoal que gostou da tua resposta vai estar te procurando, se assim Deus permitir. Então a gente vai... Eu continuar aqui o nosso bate-papo. Eu notei também aqui no seu histórico que você faz atuação, né, em defesa eleitoral, também na prestação de conta de candidato, partidos políticos, resiste candidatura. E uma coisa que me atraiu aqui, eu vou até pular a questão política, você trabalha com ações para crianças com deficiência na área civil. Como é que é isso? Sim, isso também faz parte da relação de consumo, né? Hoje em dia temos muitas crianças que têm os seus têm paralisia cerebral, autismo e algum tipo de comorbidade que ela é afetada pela má prestação de serviços do plano de saúde. Ah, entendi. Hoje em dia, os tratamentos eles são de monta, a gente chama das notas fiscais, né? Porque de valor muito elevado. Muito. Hoje o tratamento de uma criança com deficiência ela tem um valor elevado na clínica. Sim. Existem algumas crianças que suas notas fiscais somadas ultrapassam mais de R$30 mil mensais. Acredito. Sobre tratamento. Dá um exemplo, por exemplo, de um tratamento que tem esse custo alto. Vou dar alguns exemplos. Já que você são terapias integradas. Então, a criança ela pode ter necessidade de realizar
um tratamento de TheraSult, que é uma fisioterapia especializada, onde a criança ela fica num equipamento da tipo uma cadeirinha da NASA. É uma NASA, especialização da fisioterapia, né? Específico para aquele tipo. Ali, né? Ela faz todo tipo. Tem o PediaSult, que também é um desdobramento. Então, são fonos especializadas. Sim. Tratamentos psicológicos, ecoterapia, musicoterapia, então, entre outros que... São serviços essenciais para que aquela saúde daquela criança realmente venha, e ela, muitas das vezes, paga o plano e o plano nega esse tipo de serviço, seria isso? Sim, o plano de saúde, ele aceita o consumidor. Ele quer vender, né? Ele vende aquele serviço. A partir do momento que ele encampa aquele cliente, ele, após chegarem os laudos médicos, pedindo aquele tipo de tratamento, o consumidor ele tem que pegar o laudo médico. Normalmente ele é feito... Normalmente não, ele é feito pelo neuropediatra. O neuropediatra faz a avaliação do paciente. A partir dali, ele analisa tudo que é necessário para o desenvolvimento da saúde daquele paciente que é um consumidor. Entendi. E aí, o consumidor ele vai ao plano de saúde através da sua ouvidoria e solicita aquele tipo de tratamento, que são terapias integradas. Só que o tratamento sai de uma monta muito elevada. Aí o plano de saúde, insatisfeito por estar recebendo aquele valor mensal, e o valor dos tratamentos aplicados pelo neuropediatra é 10, às vezes até 30 vezes superior ao que o consumidor paga pelo plano de saúde, acaba negando esse tratamento. E é negativo, sem nenhuma justificativa. Grande parte das justificativas aplicadas pelos planos de saúde são que aqueles tratamentos não fazem parte do rol da ANS. Ou seja, a ANS ela emite um rol de tratamentos que são obrigatórios o plano de saúde a cumprir. Ocorre que é muito importante para que toda a população saiba que o rol da ANS ele não é taxativo. Eu digo taxativo o quê? Ali ela aplica aquele rol, ela demonstra o que é obrigatório ou não, mas não é obrigatório. Taxativo não é obrigatório, ou seja, aquele rol da ANS ele é exemplificativo. Então, mesmo que não esteja naquele rol, o plano de saúde ele deve cumprir, porque ali é só um exemplo. Quem entende se o cidadão ele tem direito àquele tipo de tratamento é o médico especialista naquele caso. Então, não adianta essa do plano de saúde falar não está no rol da ANS. Não. Se o médico ele entende que o paciente faz jus àquele tratamento, tem a necessidade de fato, ele tem que ser ofertado ao consumidor. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a pessoa faz o plano de saúde, tem um contrato. Ali a pessoa também tem que colocar... eu estou falando isso que eu já paguei plano de saúde, hoje eu não pago mais, infelizmente, pelo aumento do custo dos planos de saúde. Mas quando você vai, existe um questionário para que você preencha, falando se você tem por exemplo, eu tenho um filho que tem uma doença crônica, uma esquizofrenia. Então, se eu for fazer um plano de saúde, já me adiantaram, né, que ele vai ficar 2 a 3 anos de carência, justamente por ele já estar apresentando um plano de uma doença crônica. Porque, não sei, aí é você que entende, mas essa carência ela é maior do que um paciente, vamos dizer assim, sem essa doença. Aí eu entendo o seguinte, por quê? Porque o plano também, não estou defendendo o plano não, tá? Porque eles cobram caro. Sim, cobram caro muito pela caro. prestação de serviço. Mas, por exemplo, eu compro uma mensalidade, vamos botar, eu pagava, eu e minha esposa, mais de 2.000, quase 3. Então, mas se eu tivesse colocado meu filho como dependente, pagaria, sei lá, 4.000. Mas a internação dele, por exemplo, numa clínica psiquiátrica, é em torno de R$18.000 por mês. Entendeu? Então, assim, por isso que eu acho que ele teria um plano de carência maior, justamente por apresentar
eu estou falando besteira aqui? Eu estou sendo... Não, está correto. E assim... Eu não estou defendendo. Tudo isso é questão de análise contratual. A partir do momento que você falou logo no início... busca um serviço... Justamente da questão do serviço. O médico é que sabe o que o paciente... mas aí tem que saber se o plano sabia que aquele paciente tem essa comorbidade, entendeu? Eu quis fazer esse link. Isso o consumidor, na hora de preencher a ficha contratual, obrigado a falar, né? Ele tem que falar exatamente o que quem está sendo contratado precisa. Ou seja, para que ambas as partes tenham ciência que é um contrato, né? É um contrato. Tem que ser bom para quem paga. A boa-fé, isso, boa-fé. Ela é indispensável nas relações contratuais. E a boa-fé... É um termo muito usado também no contrato, né? A questão boa-fé contratual. Isso aí. Ela é muito observada pelo judiciário. Interessante essa parte que você também cuida. E depois a gente vai falar nos bastidores. É uma parte que é de grande importância. De grande importância. Hoje em dia é muito triste para um cidadão ter um filho ou um parente, algum conhecido que tenha uma necessidade, a partir dali faça a contratação do plano de saúde. Dá ciência ao plano que tem essa... Dá ciência, o contrato dentro da equidade tem seus direitos negados pelo plano de saúde com a simples justificativa que aquele tratamento não faz parte do rol da ANS, sendo que o rol ele não é taxativo, ele é exemplificativo, e a partir dali ele sofre uma verdadeira maratona jurídica, porque os processos eles são demorados. E você é uma espécie de conselheiro, né? É tudo, você defende os direitos e muitas das vezes acaba virando calma, né? Calma mãe, calma pai, a gente vai conseguir. Que o advogado ele tá ali na ponta da lança, né? Ele fica na frente do problema. Ele você já chegou a atender, principalmente mães, né? Geralmente são mães que cuidam dos seus filhos com comorbidade. Você já se sensibilizou com alguns casos assim que você viu que a pessoa tem direito, mas ainda os juízes não estão naquela luta do processo e você vê ali o sofrimento daquela família? Sim, eu tenho um caso que assim... Não precisa falar o nome. Não, claro. Mas assim, conta para o pessoal. Eu tenho um caso que tem uma mãe com um filho com paralisia cerebral, que assim, já tá, o filho dela já é enorme, pesadíssimo, e o plano de saúde ele não oferece os direitos necessários. Entrei com um pedido de tutela, mas nesse pedido de tutela ocorreu um grande equívoco. O médico ele passou uma lista de tratamentos e depois, observando o quadro clínico da criança, houve uma modificação. Então o médico ele teve que modificar esses pedidos de tratamentos. Ou seja, bagunçou tudo que eu tinha escrito na minha petição inicial de pedido de tratamento. Então, eu tive que fazer um pedido que é a chamada emenda à inicial. E a partir do momento que eu fiz essa emenda inicial, o juiz entendeu que aquela emenda não cabia naquele momento e negou a tutela. Ou seja, eu teria que esperar todo o rumo, a marcha processual para que aquela criança possa futuramente ter seus direitos. Então, o processo que se iniciou no ano de 2019... Caramba, já está aí com 6 anos. Com os recursos até hoje se arrasta. Atualmente, o processo ele se encontra lá no STJ. Já está na instância superior. Em Brasília, já está na instância superior, mas até hoje a criança está sem o tratamento, ou seja... Quem sofre são os continua pagando o plano. Continua pagando o plano. Meu Deus do céu. E nessa o advogado ele acaba virando também um vilão. Porque ele que tem a responsabilidade de pleitear os direitos. Então, quem sofre de fato, quem leva a culpa da demora do judiciário, diversos recursos jurídicos que o plano venha a oferecer na marcha processual, acaba sendo o advogado, porque as pessoas elas não veem que
que tudo envolve uma engrenagem do judiciário. Ela apenas observa quem ela deu o trabalho, que é um prestador de serviço autônomo, que é o advogado, e que ele tem que oferecer o resultado, e a pessoa quer de imediato o resultado. E o advogado, enfrentando essa engrenagem do judiciário, acaba se tornando o vilão dessa demanda. Então, é muito complexo isso. Dois papos iniciais que vou te falar. Nós vamos... Esse episódio é gravado. Com certeza, semana que vem ele está indo para o ar. Vou fazer... É difícil até... Eu tenho falado para o Márcio aqui, para o nosso amiguinho, o André, que é difícil até fazer corte, porque é tanto assunto importante. Eu espero que os cortes sejam provocativos, para que a pessoa entre e assista o episódio inteiro e tenha esclarecimento tão importante. Porque, olha só agora, só nesse início de conversa, na tua especialidade de direito processual civil, eu vou virar um cliente seu, porque eu estou com um problema para resolver, seríssimo. E aí, eu vou frisar bastante, porque muitos estão passando por um problema igual a mim. E agora você está falando de outro problema extremamente importante, que é um tratamento de saúde, na qual você está acompanhando um processo já há 6 anos quase, e sem solução. Então, assim, que o nosso público possa realmente ter confiança, né? Comemorando aí, gente, mês de agosto, volto a dizer, comemorando o Dia do Advogado, né? A questão da justiça. Mas você, Sérgio, a justiça, só te fazer tarda, mas não aqui. Eu falei de um caso em que eu me sensibilizei com insucesso, porque houve uma modificação, a necessidade da tutela, e ela acabou dando esse problema, mas grande parte dos pedidos, o judiciário ele tem a sensibilidade de analisar que através de um laudo médico tenha seu direito reconhecido, que o consumidor ali ele tenha seu direito reconhecido. Então, as tutelas, em grande parte, elas são aceitas pelo judiciário. E ali, os juízes, pelo menos daqui da nossa comarca de Petrópolis e outras que eu acompanho, têm a sensibilidade de conceder ao consumidor os seus direitos de fato em sede de tutela antecipada. Então, ao buscar os seus direitos, o consumidor ele tem... Então, apesar de você ter dado um exemplo que está demorando mais devido, né, a esse acréscimo que você tem que fazer no processo, mas que eu ia falar aquele famoso jargão, né? A justiça tarda, mas não falha. Nesse caso específico, o juiz é sensível para poder abraçar e aceitar esse argumento muito bem elaborado. Geralmente, o advogado tem que elaborar. Sim, né? Porque assim, ouvindo o nosso bate-papo... Pode pensar, nossa, não vou demandar, não, porque olha só, tá demorando 6 anos, teve que subir pro STJ, mas ficou meu problema, mas de fato não. Pode buscar. Uma coisa importante que o judiciário tem feito, que eu até tenho até uma crítica direta quanto a isso, o judiciário ele não só concede o direito ao consumidor contra tratamento, mas caso não venha prestar o serviço, vem aplicar multas com caráter punitivo e pedagógico. Ou seja, ganhei a tutela antecipada. O plano continua me negando o direito, mesmo com uma decisão judicial. Nossa! Sim, aí começa. Não, mas aí gera a questão da multa, né? Aí a partir daí. É aquilo. Com a contínua não prestação de serviço e negativa em cumprir aquela decisão judicial, o judiciário ele vem aplicando multa nos planos de saúde pelo descumprimento. Me corrija se eu estiver errado. Na cabeça do plano de saúde, é mais barato pagar a multa do que para não pagar o tratamento. Exatamente. E a partir daí vem minha crítica. Não crítica aos juízes aqui a gente chama de juiz da alçada de primeira instância aqui da nossa comarca de Petrópolis, mas sim das turmas e câmaras recursais, porque elas fixam um entendimento que a multa, vamos dar um exemplo, a multa mensal ou diária
limitada a 50 mil reais, um exemplo. Mas os tratamentos, às vezes, como você falou do seu filho, tem um teto de 18 mil reais mensal. Sai mais barato eles descumprirem a decisão judicial do que ofertar o tratamento necessário prescrito pelo médico. Ou seja, sai mais barato para o plano de saúde não cumprir uma decisão judicial. Entendi. Então, o meu apelo sempre é ao judiciário, meu apelo através não verbal, mas através do meu trabalho. Sim. Através de recursos jurídicos que eu apresento nos meus processos, e é uma briga realmente aquilo para que eu tenha os direitos do meu cliente reconhecidos, é que essas multas elas sejam aplicadas observando o caso concreto. Ou seja, o valor do tratamento. E não um valor fixado em decisões da instância superior. Que seja observado aquele caso concreto e aplicado o direito de acordo com a necessidade daquele paciente que está buscando seus direitos. Então, é muito importante que cada caso ele seja analisado de forma concreta. Mas para você ver como é que o direito é complexo, né, o doutor Felipe? Como é complexa essa interpretação do direito na prática, no seu dia a dia. Né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. É igual um paciente médico. Todo mundo às vezes pensa, essa minha causa ganha porque meu vizinho teve o mesmo problema e ganhou um X nessa ação. Mas não funciona assim. Eu tento sempre deixar claro para o cliente que, apesar do vizinho dele ter um corte de energia, o processo dele teve aquele tipo de andamento, aquele tipo de prova, aquele tipo de problema. Mas cada caso ele deve ser observado de forma específica e analisado como único pelo judiciário. Então, as ações elas são individuais e analisadas de forma concreta. Não existe essa de causa-ganho genérica, meu vizinho, meu primo, um familiar meu ganhou. Não, seu caso é seu caso, vai ser analisado de forma concreta e específica pelo profissional e pelo judiciário. Tá. Essa é a prática da nossa justiça. Essa é a prática, então, assim que funciona o nosso judiciário. Vamos ver se é na prática mesmo, porque eu vou trazer agora, vou começar a provocar você através, né, de alguns posts que a gente vai analisar. André, se tu puder preparar aí o primeiro. Mas está sendo boa a conversa, né? Porque a gente está esclarecendo muito. É uma aula de direito que você está dando aqui, meu amigo. Porque são temas. Não estou nem pagando para você por essa aula. São temas que espero que tenha sido útil para você também. O dia a dia, a sociedade, né? O dia a dia. De cada um. E pega o sofrimento que o cidadão tem ali no seu decorrer da vida, não sobre o direito de forma genérica, de Entendi. fato. Então, olha só. Agora, como você falou, que a parte individual é sempre o direito, ele se preocupa com esse direito na questão, a base do direito é o direito individual, para que depois realmente você possa analisar num contexto coletivo, mas você acabou de falar agora que o juiz olha caso a caso, não é isso? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso e tem que ser analisado de forma concreta. Vamos provocar lá, o artigo 5º da nossa Constituição, liberdade de expressão. A livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Está lá no artigo 5º. Ou seja, eu posso falar o que quiser? É o que diz? De fato, assim, o artigo ele tem que ser analisado não de forma ampla, mas de forma concreta. Sim. Cada caso é um caso. Sim. E hoje você não pode simplesmente falar o que você quiser. Tem que ser observados os limites dessa liberdade de expressão. Hoje em dia, no Brasil, temos grandes problemas de figuras públicas que têm suas palavras... Estou começando a gostar dessa tua resposta. Suas palavras, assim, interpretadas como ofensas. A liberdade de expressão... Ela não pode ferir alguns direitos, como a honra de outra pessoa. E
É o famoso calúnia, injúria e defamação, né? Sim, previsto em lei, né? Não pode ferir a honra individual de outro cidadão. Então temos que tomar muito cuidado com isso. E um fato... Isso gera processo. Gera processo. Quem se sentir lesado por algum tipo de ofensa à sua honra, ela pode buscar o judiciário na esfera civil dentro do criminal. Dentro do direito à liberdade de expressão. Ela está ali no artigo 5º, mas ela acaba gerando, né, no direito criminal e no processo, né, direito processual. Eu digo que o artigo 5º, além de gigantesco... Esse aí é o direito constitucional. Sobre a liberdade de expressão, então, ele é mais amplo ainda, porque afeta diversas áreas ali, olha, expressão da atividade intelectual. Qual é a atividade intelectual? A minha atividade, por exemplo, ela pode ser afetada pela falta de liberdade de expressão, porque eu atuo de forma técnica, numa função que ela necessita de aplicação de uma atividade intelectual. E eu não posso ter meu direito cerceado. A atividade... Inclusive, eu já vi, não sei se... Porque eu estou sendo aqui o burro da história, tá? Então, assim... Não, sério. Por isso que a qualidade dos meus entrevistados tem agradado muito. Estou no 12º episódio. Então, ali você vê que só essa parte você já consegue observar uma série de processos que podem ser gerados, inclusive, até na sua profissão. Por exemplo, um advogado tentando defender o seu cliente e ser cerceado por um juiz. Só falta, tipo assim, calha a boca, ou então fique quieto, porque o juiz se acha, né, o poder ali, e você tentando defender, porque eu já vi casos na internet, né, de juízes que mandam quase que calar a boca do advogado. Vem a gerar um cerceamento de defesa. Então, ele vem atingir não só o direito da profissão do advogado que está ali prestando serviço, mas vem atingir também o direito de quem está sendo pelo advogado representado. Então, o advogado ele não pode ter os seus direitos e do seu cliente atingidos na sua prestação de serviço. Muito legal. E a liberdade artística também, hoje em dia, ela não pode ser mitigada. Hoje você lembra de um caso, agora recente, de um comediante que foi cerceado por ter falado, né, ou feito uma... Pô, é a arte do cara. Hoje a gente só ri de bobeirão, mas a verdade é essa. A gente ri de coisas do dia a dia. E se o cara consegue transformar um assunto até sério, que você não iria rir, e consegue arrancar uma risada, esse cara vai ser punido porque fez uma... Tu lembra de um caso agora recente? Recentemente houve casos semelhantes a esse. E é importante... É justo o que foi feito? Sim, é muito difícil poder analisar de forma concreta, porque eu teria que ter acesso aos autos e estudar aquele processo. E ver as particularidades, como você fala. Cada caso é um caso, né? Sim, hoje em dia... Porque a gente tem mania de pegar, às vezes, até um caso... Pegar recorte. Recorte, isso aí. Esse é o problema do podcast. A gente acabamos observando hoje em dia pessoas se informando através de recortes de podcast, igual aqui estamos fazendo. Por isso que eu te falei que é tão difícil para mim fazer um corte de uma aula de direito que eu estou tendo aqui, entendeu? Aí eu faço um corte meio que provocativo. Sempre uma pergunta, uma colocação, para que a pessoa tenha interesse em assistir o episódio todo. Hoje as informações elas são mais chegadas. As pessoas pegam um podcast de 1 minuto e 20, pegam um recorte e acham que ali ela já tem toda a informação, conhecimento sobre aquela causa e pior, ela quer opinar sobre aquilo. Ela quer propagar informações que ela obteve através de uma análise de um vídeo de 1 minuto e 20. De 1 minuto e 20. E ali ela se acredita ser especialista naquele tema. Ou seja, não dá para se avaliar o direito, né, sem mergulhar. Hoje o direito ele se transformou num verdadeiro palco. Como a política ela se transformou num palco. Olha. Você já é um senhor que tem uma história de vida ampla e no seu tempo, acredito que mais jovem, uns 30 anos atrás, sim,
o cidadão ele não tinha tanto acesso à informação antes do advento da internet. Sim. Então, a política ela era aplicada, mas não debatida de forma ampla. O cidadão ele não tinha acesso aos debates, aos temas políticos, não acompanhava a política em sua essência. E o judiciário menos ainda. As pessoas não tinham informações sobre julgados, não sabiam o nome dos ministros do Supremo, não sabiam como eram os julgamentos do Supremo. E a partir de hoje, com o advento da internet, o advento das plataformas, das redes sociais, grupo de WhatsApps, então todos viraram especialistas em política, viraram cientista político, viraram conhecedores sobre o direito através de informações de grupos de 1 minuto e 20 sobre informações rasas, mas sem análise concreta do caso e sem observar de fato o caso concreto. Liberdade de expressão está lá no artigo 5º, né? Mas olha só num post quanto que você já dissecou no direito, que cada caso é um caso, a atividade, a sua liberdade pode ser cerceada, porém você também não pode dizer, não pode chegar e sair falando qualquer coisa sobre qualquer pessoa, principalmente na área do judiciário, né? Porque se o cara é um juiz e você começa a falar uma coisa sem embasamento, sem prova, sem materialidade. Me ajudei. Materialidade, que são as provas, né? Pô. E aí o que acontece? Aquele juiz, ele é o que julga. Mas aí no nosso sistema do direito, vai para o nosso público, um pouco que eu aprendi lá na faculdade, nós temos um sistema de direito que ele já houve o estudo, né? Ele chegou em um determinado momento a ser inquisitório, e hoje nós somos um sistema de direito acusatório, ou seja, nós temos vários princípios do direito que até chegar à questão realmente de uma pessoa virar réu, por exemplo, tem todo o processo devido legal, a ampla defesa, não é isso? Não tem todo um... Hoje eu vivo uma grande preocupação quanto ao Estado democrático de direito. Olha aí, ó. Minha grande preocupação é a briga de ego entre os poderes. Entendi. Hoje temos os 3 poderes, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. E o executivo, como você mesmo falou. E os 3 têm uma função indispensável para a sociedade. E quando há um desequilíbrio entre esses 3 poderes, cada um querendo puxar para si um protagonismo social, ou seja, demonstrar para a sociedade o seu poderio técnico, de importância para a sociedade, transformando aquilo numa briga de egos, isso afeta o cidadão de fato. Entendi. E com essa briga de egos, um acaba sendo atingido, um quer atingir o outro de alguma maneira. Aí é aquela história, né? Desculpe te cortar, mas o raciocínio teu tá perfeito, mas a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. O povo hoje é prejudicado. E quem tem... exatamente. Nesse discurso, por exemplo, agora, de quem tem o direito, na verdade, o povo é o que tem menos direito. Desde o início da nossa conversa. Olha, eu vou dar um exemplo prático. A briga de ego entre alguns membros do legislativo. Até dar um exemplo assim, concreto. Não gosto de falar nomes. Sim, mas a gente está aqui para mostrar que é uma realidade que está acontecendo hoje no nosso país. Hoje temos aí o filho do ex-presidente que está recebendo dinheiro público, está mantendo um gabinete público. Eu acho um absurdo não estar aqui trabalhando para o povo. Ou seja... Está fora do país, recebendo dinheiro do povo, que era para prestar um serviço ao povo, mas está lá nos Estados Unidos querendo gerar uma confusão com o nosso poder judiciário aqui no Brasil. E com essa briga de egos, com essa confusão, quem sofreu foi o povo. Sim. Porque o povo teve uma taxação. O empresário, o agronegócio, principalmente. Sim.
Hoje temos o grande problema na produção da safra de pimenta. Sim. Se você pegar o setor mais afetado foi o que produz pimenta do reino. Sofreu uma taxação de 50%, está com a sua safra parada e não sabe o que fazer. O ramo fazer. de calçados, no sul, as fábricas já tinham, né, 60% da produção dos calçados das fábricas, né, no sul, lá, eles eram para os Estados Unidos. Tudo isso por conta de uma briga do legislativo, representado por algumas pessoas que acreditam ter um elevado poder, em face a outras do judiciário, que também tem um ego enorme e quer dar uma resposta àquilo que está acontecendo ali. Então, ficamos numa sinuca. Rapaz, vou te falar, hein? Esse assunto de justiça. Se o povo souber que o prejudicado é o povo e parar de achar que a política é Vasco contra Flamengo, o povo vai ter que acordar e ver que todo mundo é um único. É uma coisa só, né? Somos únicos. Somos uns. Isso aí. Então, como somos únicos, a gente tem que pensar nos empregos, nas famílias, na produção em cadeia, nos negócios. E que tudo isso é afetado por brigas de egos maiores. Então a gente não pode deixar isso acontecer e ter um lado. Exatamente, né? Eu costumo dizer que eu tenho 2 pés, um direito e um esquerdo. Então, se eu tenho esses 2 pés, eu não vou conseguir andar só com um, né? Eu tenho os 2 para andar. Então, essa polarização, na minha opinião, isso aí não é só sua, é a minha opinião. Apesar de hoje ser entrevistado, eu também tenho minha opinião própria. Ele só fez mal para o país, cara. Sabe por quê? Porque uma democracia... na política, não sei se você concorda comigo, 2 características importantes de um bom gestor é a governança e a governabilidade. A governança é saber fazer bom uso do dinheiro público. E a governabilidade é saber se relacionar com quem pensa diferente. Se a gente está numa democracia onde existe essas características importantes para um gestor, como é que ele vai chegar e não respeitar isso? Né? No caso do dinheiro público, a gente vê escândalos e mais escândalos do mau uso do dinheiro público. Então, é o basilar, né, da gestão pública, são essas 2 características. E o indivíduo vai governar, ele tem que governar só para uma classe que pensa igual a ele, ou ele tem que governar para todos? Infelizmente... Ou eu estou pensando errado, me corrija. Infelizmente, o povo hoje compra o que vende. E o político ele vem aplicando realmente essa estratégia. Ou seja, vai gerar um corte. O que é muito importante hoje para o povo é o radicalismo, tanto da direita quanto da esquerda. Entendi. Se eu pegar esse microfone e falar algo radical, vai gerar um corte muito interessante. Será que é por isso que meus vídeos já não estão viralizando tanto? Que eu vejo tanto besterol aí, cara, viralizando, tendo 10 mil, não sei quantas curtidas, mas é o que tu falou, repete aí de novo. Hoje o que vende é você falar algo absurdo. Se você falar o normal, não vende. Não vende. Se eu for político, puxar para um lado e falar, olha, eu tenho que pegar aquele juiz e fazer isso com ele... Isso aí vai ser ótimo, porque o povo, em geral, ele adora. Isso não é aquilo que a gente chama, um jargão popular, de massa de manobra? Não é isso? Exatamente. Massa de manobra, pô. Mas o povo hoje em dia não tem mais outra utilidade além de ser massa de manobra de algum lado político. Sim. Hoje o cidadão ele está servindo para gerar o voto. E o voto, quanto mais barato e fácil manipulação, melhor é. Nem fala, Felipe. Hoje o político ele não vê o povo como cidadão, ele vê o povo como um título de eleitor. Um número. E um número fácil de ser manipulado, porque ele sendo um radicalista, ele acaba se tornando uma presa fácil pro Isso aí, a gente político. pode até aproveitar esse post e dizer o seguinte, a mente nossa, na verdade, não tem nem está tendo o direito de expressar sua própria opinião. Está sendo a famosa narrativa, está sendo empurrado. Tu tem que pensar desse jeito. A liberdade de expressão sendo analisada a fundo e com muito cuidado, com moderação, às vezes para que aquela figura política, figura pública, ela não venha
aferir direitos que são inegociáveis, como estimular a população a atos que podem ferir a democracia, ou você ferir em direitos individuais de um cidadão, ser aplicado de forma concreta, ela é muito importante, porque ela evita que figuras públicas ou políticas elas sejam radicais e falem, usem esse microfone para falar o que ela queira, para manipular o povo como massa de manobra. Então, a liberdade de expressão, ela sendo de fato mitigada, também é importante, porque evita que radicalismos, utilizando uma câmera, um microfone, sejam de fato aplicados. Você explicou de uma forma bem coloquial, mas numa linguagem mais popular. Você quer dizer que você seria a favor, então, da regulação das mídias? Em determinados... Não regulamentação de fato, porque assim a gente tornaria as mídias de forma engessada, mas que sejam responsabilizados por seus atos pessoas que utilizem o microfone, uma câmera, ou se não uma fala, de forma que venha ferir alguns direitos individuais ou os direitos de nosso país. Me permite uma ilusão, então, ao nome do podcast. Seja afetada. Que seja na medida certa. Que seja na medida certa. Até para não estimular o cidadão que ali está escutando a tomar um ato. Ou seja, agora numa linguagem bem popular, que seja na medida certa, mas bem popular. O meu ouvido não é privado. Eu não sou obrigado a ouvir qualquer coisa, não é isso? Porque toda hora não é muito besteira na internet, Felipe. Nossa, a internet, a besteira, ela, igual eu falei, ela vende. Nossa, ela vende, cara. E ninguém pensa, nego chama um outro de fascismo, sem saber o que é fascismo. Chama o cara de comunista, sem saber o que é comunista. Cara, faz uma embolação danada. E no final de tudo, volta a dizer lá no papo inicial, é o povo que paga o pato, cara. Sempre vai ser o povo. Eu costumo dizer que direita e esquerda... Vou fazer uma pergunta para você. Você já viu um intelectual que não tem interesse em agradar algum tipo de lado, mas sim estudar de fato a economia, estudar o direito, estudar os regimentos internos, fazer sucesso com a população na hora de pedir o voto? Não vejo. Não vejo. Eu vejo só o populismo, realmente. Mas você vê muitos casos, eu vou pegar aquele fascista e fazer isso, isso e aquilo. Vou pegar aquele comunista e vou fazer isso e aquilo. Esse sim faz sucesso. O nosso diálogo poderá ser interpretado achando que você, por exemplo, algumas coisas que você comentou, sem pegar o conteúdo do contexto, o contexto geral, se eu não souber fazer os cortes, vão dizer que você é de esquerda. Porque você defendeu... Ou de direita Ou de também. direita. Então, você vê que loucura que nós chegamos. A que ponto nós chegamos. E vamos mais, hein? Esse é só o primeiro post. Vamos dar uma olhada nos outros. Vamos. Muito bom o bate-papo, Felipe. Vamos lá. André, o outro. Olha aí. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Artigo... Está lá, inclusive, não na nossa Constituição. Ela está na nossa Constituição de uma outra forma interpretativa. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por que eu trouxe isso? Defender esses direitos fundamentais é garantir uma sociedade livre e segura. Nenhum regime totalitário, seja fascista, a gente acabou de falar isso, seja fascista ou comunista, tem interesse nessa liberdade. Defenda esse patrimônio coletivo, e é de todos. Olha, interessante que ele ali usa os dois termos, né? Porque o fascista está ligado à direita e o comunista está ligado à esquerda. Sendo que ali atinge a todos. Os direitos... Atinge a todos. Os direitos humanos, eles são inegociáveis. Inegociáveis, cara. Ele afeta toda a sociedade. Igual eu falei, nossa sociedade ela é una. Ela é una e ela também ela é indivisível. Quem buscar essa divisão da sociedade... está agindo de forma incorreta. Os direitos eles têm que ser aplicados ao caso concreto e analisado de fato o processo em respeito ao devido processo legal, com o direito de defesa do cidadão que está sendo atingido. Sim.
Ninguém pode ser autoritário a ponto de aplicar medidas que venham a restringir a liberdade, tanto de expressão quanto a liberdade, como ali ser preso, detido ou exilado. A nossa Constituição ela não permite a aplicação de medidas restritivas. Então, caso o cidadão ele tenha esse direito atingido ou cerceado, ele tem que buscar a sua defesa através do Poder Judiciário, apresentar os recursos cabíveis, as petições necessárias dentro do processo para que aquilo não venha a ocorrer. Vamos lá, pode passar aí. Muito interessante. Ou seja, isso aqui é nosso patrimônio do direito. É o patrimônio da sociedade, não só do direito. Mas o direito é que resguarda esse patrimônio. Resguarda. Vamos lá. Agora, vamos falar do dia a dia. Olha só, princípio da demanda ou da inércia. O juiz não pode iniciar um processo de ofício, deve ser provocado, salvo exceções. Só que não diz quais são essas exceções. A jurisdição não se realiza de forma oficial e automática pelo Estado. O nosso direito usa muito a linguagem do latim, né? Porque vem a base do direito romano, não é isso? Nemo proceta judice est officio. Gostei do latim. Isso aí. Contraposto princípio inquisitivo, ou seja, o juiz dá início ao processo. Ali, numa linguagem formal, né? Agora trazendo para uma linguagem mais popular, tenta me ajudar. Ali eu estou entendendo que o juiz, até chegar a ele é provocado de alguma forma por um Ministério Público, ou enfim, pela Procuradoria. Pela Procuradoria, não é isso? Sim, o juiz ele não age de ofício, ele aguarda. Ele aguarda, né? Chegar o processo para analisar o fato ali de forma concreta. Vamos fazer uma viagem. Poxa, que papo gostoso, meu Deus do céu. Vamos fazer uma viagem, por exemplo, já que a gente está falando praticamente de um assunto ligado ao direito penal e o processual penal. O caminho, né, desse processo. A liberdade, ela não pode ser cerceada, certo? Se um indivíduo é proibido, né, de se comunicar, por exemplo, vamos pegar um caso mais evidente agora, que é o caso de alguns políticos de direita que estão sendo cerceados, né, no direito de falar. Esse processo não foi julgado ainda. Concorda? Esse trâmite não foi. Então, por exemplo, o que aconteceu tanto é que voltou atrás agora. Mas voltou atrás agora por algumas situações que você acabou falando, vieram lá de fora. Essa é o que a gente está vendo na reportagem. Ou seja, o Alexandre de Moraes, nosso juiz da Suprema Corte, o Bolsonaro não foi julgado, ou então dá a impressão que ele já foi julgado entre eles, ou seja, na hora que for decretada a prisão realmente, dá a impressão, porque ele já sabe que vai ser preso, então ele antecipa uma determinada medida. Está correto isso, você, na sua visão de advogado? O direito foi cerceado dele, já que ele não foi julgado, esse trâmite, né? Vamos dizer assim, até chegar ao juiz da causa. Bom, vou fazer até um comparativo com... Sim, que possa ser feito até de uma linguagem mais fácil. Com o julgamento, claro. Vou fazer um comparativo aqui com o julgamento também, que foi um marco histórico na nossa sociedade, que foi a prisão do atual presidente Lula. O Sérgio Moro, embora não concorde com o ativismo judiciário, igual está nesse quadro, da forma que ele atuou, não estou defendendo o Lula, não estou falando do mérito, o que ele fez ou o que ele não fez. Está analisando como advogado o processo, vamos dizer assim. Assim. Na minha visão, houve sim um ativismo judiciário, tanto é que o Moro depois saiu da carreira do judiciário e se transformou num político, até utilizando esse marco como defensor. Tinha um boneco enorme, não tem aqueles bonecos de Olinda? Sim. Na passeata na época. Isso eu não concordo com esse ativismo judiciário. Fizeram um boneco do Moro gigantesco, lembra? Mas em nenhum momento o Sérgio Moro aplicou medidas restritivas igual o Alexandre de Moraes tem aplicado no Bolsonaro. Sim. Ele, de fato, ele cerceou a liberdade do presidente Lula, que foi algo assim, sem analisar o mérito, também
grave, mas ele julgou o caso. Sim. Julgou o caso, aplicou a pena. Executou, e a pena foi executada de forma posterior, em forma de cumprimento da pena. Mas antes disso, ele não cerceou o presidente Lula das falas. O que vem ocorrendo com o presidente Bolsonaro, com o antigo presidente Bolsonaro. Ele está tendo sua liberdade de expressão tolhida pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, o antigo presidente Bolsonaro, ele não está podendo usar suas redes sociais, não está podendo fazer aparições públicas, ou seja, ele está sendo restringido. Fazer o nosso público entender. Sem ser julgado pelo caso. Isso. Ali, ó, o juiz dá início ao processo. Quer dizer, todo o caso dele está lá, né, na mesa. Dá a impressão até que nos bastidores eles já estão, não, a gente vai condenar ele mesmo, vamos esperar aqueles famosos prazos, né, que tem que ter. Enfim, o que eu penso é o seguinte, analisando graças à sua experiência e à sua visão, apesar de não ser especialista, né, em direito criminal, mas é lógico, dá para entender, e eu achei interessante essa sua comparação. Então, assim, dentro dos dois presidentes, né, o Lula e o Bolsonaro, sim, né, um ou outro, então, direita e esquerda. Então, é importante, porque, assim, não tenho interesse em saber se é de esquerda ou de direita. Sim, entendi. Foi perfeita a tua explicação. Sim, eu analiso o caso através como se ele fosse um cidadão. Sim. E um cidadão é um ser humano. O ser humano e Lula aí um ser humano e eu provocando você ainda, diferença. além da liberdade de ser ceada, o ato de ser colocado uma tornozeleira eletrônica. O que a justiça diz? Porque, pelo que eu sei, a tornozeleira eletrônica só é colocado, pelo que eu sei, só é colocado quando o indivíduo ele já tem uma condenação. Ou não, eu estou errado? Nesse caso, a tornozeleira ela foi uma medida alternativa à prisão. Então, assim, não é de praxe. Fato uma mais de praxe. condenação. O que é de praxe? Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele está respondendo em liberdade. Ele usa a tornozeleira, mas ele foi condenado, cumpriu parte da pena, teve um bom comportamento, né? E o juiz entendeu, com medidas restritivas, para saber aonde ele está, porque o crime dele foi grave, foi homicídio e tráfico de drogas. Ele hoje está em liberdade, exerce uma profissão, mas está lá, ó, estou te controlando, sabendo se realmente você está. Aí tem aquelas restrições de horário, né? Sim. E aí foi muito engraçado que ele estava fazendo um curso no Senai, que ele realmente ele quis mudar de vida, né? Então fez vários cursos no Senai. Então o Senai terminava a aula 10 horas da noite. E aí quando dava, acho que era 9 e pouca, começava a apitar, entendeu? Ou seja, ele tinha que estar onde? Em casa. Aí ele teve que levar, né, lá pro juiz a comprovação que ele não estava de fato. Ou seja, por que estou dando esse exemplo? Para ajudar o nosso público a entender a nossa explicação, graças ao seu conteúdo muito importante, sua bagagem. Ou seja, deram essa medida o Bolsonaro, olha o exemplo desse meu amigo. Foi uma medida bastante gravosa para o caso em concreto. Isso. Não é que eu estou forçando você a dizer isso, mas dentro da lei. Poxa, foi uma medida que foi tomada por um juiz que tem... Ou seja, foi uma canetada. Né? Ele cumpriu o devido processo legal. Mas a minha preocupação também é que a gente estamos aqui fazendo essa análise, vai gerar corte. E pode ser que esteja aqui falando também de forma imprudente, porque eu não... Sim, eu acho que o cidadão, hoje em dia, ele não quer analisar de fato. Ele quer o palco. E esse processo ele se tornou o que eu acho muito perigoso hoje em dia na nossa sociedade. Entendi. Ele se transformou um palco onde tem duas plateias. Ali tem batendo palma, né? Ali tem a torcida do Vasco e a torcida do Flamengo, cada um de um lado de um estádio. Bem colocado, essa é a verdade. E todo mundo querendo a vitória. Cada um quer a vitória, independente do direito em si de quem está sendo julgado. Verdade. O importante é que o direito do antigo presidente Bolsonaro seja preservado dentro dos limites constitucionais e respeitando ali o Tratado dos Direitos Humanos. Muito bem, ele bem tem colocado. Ele tem que ter os direitos humanos aplicados e o devido processo legal respeitado. Então, uma análise técnica é você pegar o processo,
fazer uma análise concreta de cada folha e ver se os direitos ali de fato estão sendo respeitados e resguardados. Perfeito. Não analisar como um campo de futebol, um campo de batalha, um ringue de luta entre duas torcidas e cada um querendo opinar se o juiz agiu de forma correta ou não, sem de fato estar analisando aquele processo de forma concreta, mas de forma opinativa, do que eu acho, do que se o juiz é bom ou ruim, se o ministro, quer dizer, ele está ali atuando de forma precisa, se está sendo técnico ou se não está, se o direito está sendo aplicado ou não. Perfeito. Muito Mas boa o colocação. Cidadão, ele quer se eu tiver opinar. que fazer um corte, vai ser esse. Ele quer opinar sobre o trabalho do ministro. É isso aí. Se o ministro ele é bom, se o ministro é ruim. Eu acho que a comparação é clara, essa mesmo. É uma briga de torcida, cara. E é isso. Parece Vasco e Flamengo. E realmente, no meio dessa torcida, a gente tem a democracia brasileira e o direito individual do cidadão. Que é o direito do nosso presidente, do antigo presidente Bolsonaro, que está ali sendo cerceado ou não afetado. Entendi. Então, uma análise precisa sobre o caso é muito melhor do que toda a população, o legislativo querendo brigar por algo que às vezes não tenha conhecimento, querendo interferir numa outra esfera de poder, que é o judiciário. Entendi. Isso eu não concordo de forma alguma. O direito ele tem que ser aplicado ao caso concreto. Quem tem que opinar se o direito do antigo presidente Bolsonaro está sendo afetado são seus advogados, através do processo. Caso não esteja satisfeito com aquele processo, que peça a suspeição do ministro Alexandre de Moraes. Que peça, mas não... porque aí a gente também vai entrar... Vamos analisar, porque aí a gente, inclusive, analisa outros casos importantes. Muito boa essa explicação, muito boa mesmo. Tá? Qual é a diferença? A arguição de suspeição, não é isso? Suspeição ou impedimento. Impedimento, processo para afastar, olha aí, do caso, um juiz, membro do Ministério Público ou servidor da Justiça, de que se desconfie ser parcial em um caso, por ter motivos para estar interessado nele. É o que a gente estava falando, você acabou de falar agora da questão de tirar o coincidência, né? Foi um quadro logo depois do que eu falei. É jesuicidência, tá? Eu costumo dizer, o Felipe, que foi um presente de Deus esse podcast para mim. Essa é a verdade. Então eu falei para Deus o seguinte, Deus, que o Senhor possa usar essa mesa de debate para que realmente possa trazer na medida certa aquilo que o povo precisa ouvir, não o que ele quer ouvir, não o que a torcida quer, né? Porque se o Flamengo, quem for ouvir for do Flamengo, ele vai querer ouvir alguma determinada coisa. E o do Vasco vai querer. E eu não estou aqui para agradar o Vasco e nem o Flamengo. Eu estou aqui para mostrar os fatos na medida certa. Entende? Então, assim, muito difícil você falar com um público que quer escutar o que lhe agrada. Lhe agrada, isso aí. Porque o que faz sucesso é você falar o que agrada o público. E hoje em dia, se o cidadão ele pensar que, olha, eu vou escutar essa opinião, mas essa opinião não coaduna com a minha, mas é importante eu estar escutando porque, de fato, aquilo pode ser interessante para a nossa sociedade, o cidadão ele começa a mudar o seu raciocínio e a não ser mais uma massa de manobra utilizada como um título de eleitor ou um voto barato, porque é aquilo que os políticos chamam o cidadão. No final, tá lá a direita, tá lá a esquerda, nas sessões, todo mundo brigando, usando o microfone para ofender um ou outro. Mas, na mesa lá atrás, no gabinete, está todo mundo tomando cafezinho, dividindo ali, quantos cargos você tem aqui, que você vai me dar, o que eu vou te dar. E no final, todo mundo é amigo. E o povo ali se degladiando, brigando, querendo impor a sua opinião em face ao outro, de forma agressiva, e querendo escutar de quem tem um meio de comunicação como um podcast, aquela sua opinião. Mas não quer escutar a opinião
do outro, ou de fato... Não quer nem escutar. Não Quanto quer. mais respeitar. Se você não quer escutar... E não quer entender. Não quer entender, de fato, então, como o que a gente se falou faz. tem a ver com isso aí, né? Ou seja, a questão de você, por exemplo, afastar um juiz caso... A justiça prevê isso, né? Prevê a justiça, isso deve ser respeitado. Isso tem a ver também, já que você falou do Sérgio Moro, né, um princípio do juiz natural, né? Porque, na verdade, o que aconteceu no processo contra o Lula, ele foi anulado porque a intenção do Sérgio Moro não era simplesmente julgar. Havia uma segunda, vamos dizer assim, intenção de ter, na visão, para ele, de que ele era acabou afetando as provas do processo. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Quando um juiz ele entende que ele tem a diferença entre a suspeição e o impedimento, é que a suspeição ela é mais genérica. Entendi. E o impedimento ele é legal. O impedimento ele advém do Código de Processo Civil. Entendi. Ou seja, quando eu já fui seu advogado, quando eu estou dando exemplo como se juiz ou ministro fosse, quando eu já fui seu advogado, quando sou um parente seu, um parente próximo, então, consanguíneo. E é isso que a direita usa como discurso. Isso, né? gera tipo assim, um impedimento. Como é que o juiz da Suprema Corte, que foi indicado pelo Lula no governo PT, é o que está julgando agora? Você está entendendo? Então, aí vem uma série de coisas. Mas assim, esse é um argumento que eu também, assim, de forma pessoal, eu não concordo, porque os ministros eles são indicados de forma política, não tem jeito. Certo. Mas passam assim, pela sabatina do Senado. E eles têm que atuar, mesmo indicado por alguém, tem que atuar de forma imparcial. Entendi. Porque ele é o guardião da nossa Constituição. Então, independente de quem tenha indicado ou não, ele tem que analisar o caso em concreto em respeito à nossa Constituição e não trabalhar para o legislativo ou para o executivo. Ele tem que atuar de forma Pode passar parcial. E a suspeição ali, ela tem que ser, e ela é mais genérica. Ou seja, se eu sou um ministro, igual, dá um exemplo do Alexandre de Moraes, que eu passar a entender que as minhas convicções podem estar afetando o meu entendimento para análise de provas daquele processo, no caso concreto, eu entender que aquilo eu estou sendo afetado por uma posição de fato que eu possa ferir um direito individual do cidadão, eu posso de fato me afastar do processo. Ou caso o advogado, a exemplo do antigo presidente Bolsonaro, entender que o juiz ou ministro que está julgando, que é o caso do Alexandre de Moraes, está ferindo os direitos do seu cliente, ele pode pedir para a turma do STF que analise se aquele ministro, Alexandre de Moraes, ele está com algum tipo sendo afetado por uma possível suspeição, no caso em tela. Entendi. Então isso só para finalizar sobre o tema, né? E aí, devido a todo esse discurso, a interpretação pelo judiciário é final e vinculante para os outros poderes aí. Sim, interpretação do Luiz. Uma decisão judicial, ela é vinculante, ela tem que ser cumprida e tem que ser respeitada. Não adianta o cidadão achar que, por ele ter uma opinião que aquela decisão não coaduna com o seu entendimento, que ela não tem que ser aplicada. A decisão do judiciário, ela deve ser respeitada, porque senão haverá um desequilíbrio entre os poderes, entre o executivo, legislativo e o judiciário. Então, qualquer tipo de desrespeito a uma decisão final e vinculante desse poder ou de um dos poderes é muito perigosa e afronta diretamente a nossa democracia, e isso tem que ser evitado. A gente tem que respeitar os poderes. Eu até tenho
outros posts, tem um vídeo para te mostrar, mas agora você alimentou um desejo de eu te fazer uma pergunta. Em um determinado momento da minha vida, né, nessa caminhada política, eu fui a um congresso. Eu achei muito interessante. O congresso aconteceu em plena finalzinho da pandemia, o pessoal ainda estava usando máscara e estava o auge do movimento de direita. Né? Então, olha o nome do congresso. Congresso Politicamente Incorreto, que era o contrário do... Pô, um auditório da Casa de Portugal lá em Niterói, lotado, mas era só gente de direita, só candidatos, né, que pleiteavam o cargo de deputado. Era um evento político, mas eu achei engraçado o nome, Politicamente Incorreto, porque tem um politicamente correto que é da esquerda que fala. É o nome que vende, né? É o nome que vende, é aquilo que a gente está falando desde o início, é a narrativa e tal, estava lotado. Primeira coisa que eu achei estranho, quando eu entrei, olha só para tu ver como é difícil lidar hoje com esse pensamento polarizado. Está muito difícil. Não sei você como advogado, que você enfrenta. Apesar de eu sinto que você está na lei, vamos cumprir o que está escrito na lei. Mas não é isso que o povo entende. Então, o que aconteceu? Fui lá. O que era a lei? Nós estamos numa pandemia, usar a máscara. A máscara. Cheguei lá de máscara, fui proibido de entrar. Meu Deus! Aí eu falei assim, pô, tu veio pro congresso? Vim, fui convidado. Então, irmão, aqui, ó, dá uma olhada lá. Ninguém usa máscara. Ué, mas é a Covid, não foi... Não, aqui não tem Covid. É aquela história do... Né, não se toma vacina e por aí vai. Tive que tirar a máscara, cara. Eu tirei, ué. Eu queria assistir o congresso. Isso é só um ponto que eu queria que você observasse. Quando eu entrei no congresso, assisti várias palestras lá, 2 me tocaram. Uma foi do irmão daquele artista da Globo, se eu não me engano, acho que é Fábio Gaiasso, não sei. É um artista famoso da Globo. Normalmente esse era Mário Frias? Não, era Gaiasso. Eu esqueci agora o primeiro nome. Um é artista da Globo conhecido. Bruno Gaiasso. Ele tem um irmão. Os dois pararam de se falar. Porque o Bruno é à esquerda, é da Globo, né? Muita gente da Globo é esquerdista. E o irmão dele é de direita. Os dois pararam de se falar. Então foram 2 coisas. E ele faz esse testemunho lá. Ele começa a palestra dele falando, parei de falar com meu irmão não entende. Aí eu aqui comigo, o meu irmão é de esquerda. Hoje eu sou mais conservador, vamos dizer assim, a princípio seria mais de direita. Eu jamais vou parar de falar com meu irmão por causa de política, meu irmão. Jamais. Não, olha só que ponto, olha só. Primeira coisa que eu observei, vou te dar a palavra. A segunda, palestra de um cientista político. Olha o tema da palestra. Hoje o nosso Brasil está vivendo um momento muito difícil. Já há algum tempo, já existe esse sistema. Quem governa o nosso país é o judiciário politizado e o presidencialismo de colisão. Que é o quê? Os partidos se vendem, se negociam, né? E cada um só pensa em si. Aí eu aqui comigo, gente, onde é que está a democracia? Que é o governo exercido pelo povo através dos seus representantes. Se eles mesmos estão aqui dizendo que quem governa é o judiciário politizado e o presidencialismo de colisão, quem manda é os partidos. Você já trabalhou em política, você sabe como é que é. E não é que isso está acontecendo, de certa forma? Porque se na Constituição você acabou de defender, o papo foi sempre esse, separação de poderes, né? Eles são separados, mas harmônicos entre si, não é isso? Eles precisam ter uma harmonia entre os poderes. E isso não está acontecendo, porque se em um determinado momento tem um pensamento conservador de direita, ele vai funcionar dessa forma, que se dane o restante que pensa diferente. E, enfim, eu fiquei assustado com o Congresso, porque ele tinha só um viés, cara, e mostrando ali que ou você pensa assim ou está errado, entende? A nossa democracia não está para a gente poder realmente... Muito importante esse ponto e assim, ela não está em perigo, em risco. Muito triste o que vem acontecendo. Muito triste a aplicação das redes sociais, dos podcasts, dos meios de comunicação, como eles têm sido utilizados de forma perversa contra o povo. O povo ele não entendeu que a polarização ela é saudável, mas saudável de maneira mitigada. Ou seja, você tem o seu pensamento conservador, eu tenho centro e outros têm de direita. No entanto, o saudável seria cada um trazer o que é de bom para o
povo, que vai afetar a vida do povo de forma concreta, e aquilo seja aplicado de forma saudável para criar projetos de leis, medidas sociais executivas que vai melhorar o transporte, a saúde. A educação, sem análise de viés ideológicos. Ou seja, se cada um trouxer... Mas falar isso não é bom. O que eu estou falando não vende. Mas ó, não é bom, né? Isso não é bom porque não vende. Pode ser que você esteja me ouvindo, não... Eu vou fazer esse corte e não acha bom. Não vai agradar ninguém. Mas eu estou batendo palma aqui pro meu convidado, porque não é que a gente pensa igual. A gente não é igual. A gente pode ter pensamentos diferentes. Mas eu respeito a sua opinião e você está respeitando a minha... Não só a minha opinião, mas... O meu interesse não é se você acha que é o seu pensamento conservador sobre isso ou sobre aquilo. Eu quero acordar sabendo que o cidadão vai ter um transporte público de qualidade, vai chegar no hospital municipal aqui, vai ter o medicamento, vai ter atendimento de forma humanizada, rápida, com fornecimento dos seus medicamentos necessários para tratar a sua saúde, se vai chegar num órgão público, se vai ser bem atendido, se aquele órgão público não é um cabide de empregos, se a nossa máquina pública não está se transformando em negociatas para cabides de emprego. Então, meu interesse não é se você é conservador, se você é de direita, se você é de centro, e sim sobre a eficiência da máquina pública. Mas falar isso hoje em dia é ruim, porque não vende, não agrada o cidadão. O cidadão, ele quer mesmo. Não vamos ganhar tanta curtida e tantos likes. Não vou ter like nem sucesso. E outra, vou ser criticado. Muita gente vai falar, nossa, aquele advogado só fala besteira. Só fala besteira. Não falou nada que eu gosto. Não falou nada que eu gosto, é isso. Aqui, a gente vai ver um vídeo. Tu pula pro vídeo? Que tá papo... Só para finalizar aqui também, é muito importante também a gente ressaltar que a política ela se transformou num papo de, assim, hoje o cidadão ele acaba se sentindo com uma sensação de pertencimento. Sim. Eu não sei se você já notou isso. Já notei. Hoje a política ela virou um lazer. Virou papo de mesa o meu último trabalho... Ela virou a vida do cidadão. Hoje em dia eu vou dar um exemplo assim de um idoso. O idoso, ele às vezes acaba não tendo a atenção necessária da família, e o idoso fica isolado. A partir do momento que ele se transformou um porta-voz, um agente politizado ali, no meio ele acaba falando de política, ele atrai outras pessoas, ou seja, ele acaba tendo um afeto. Amigos, então ele se sente útil para a sociedade e acaba tendo amizades, acaba tendo uma sensação de pertencimento. E para isso utilizando a política como um meio social de contato com a sociedade. E isso acaba sendo prejudicial para a nossa democracia, porque políticos mal intencionados utilizam desse tipo de pertencimento para manipular o cidadão como massa de manobra. Que a gente estava falando desde o início. Curral como uma aplicação de narrativas para que aquele cidadão ele sinta pertencido e ali ele seja o porta-voz daquelas narrativas. Verdade. Para manipular o cidadão. E aquilo vai passando, né? E essa narrativa ela se torna verdade, ela se torna conceito, isso é perigoso. Não é do seu tempo, né? Porque tu é novinho, mas na minha época de juventude, que participava, né, de militância política, tinha uma canção do Geraldo Vandré que canta, caminhando e cantando e seguindo a razão, né? E aí ele tinha algumas canções e ele uma vez numa entrevista falou assim: eu canto para um povo que vai em direção contrária à maior parte do povo, porque toda vez que você vê uma grande manada indo numa direção, eu vou na direção contrária, porque é perigoso você ver uma grande manada indo numa direção que às vezes pode ser um abismo, entendeu? Eu vou dar um exemplo clássico sobre isso que você acabou de falar, sobre o antigo presidente Collor. Ele ficou conhecido como caçador de marajás. Isso é muito perigoso. Você se transformar
um guardião de alguma coisa, como uma verdade suprema, quando na prática você não se vê aquilo sendo aplicado no caso concreto. Isso, muito bem. Você sempre fala nessa coisa do caso concreto, tem muito a ver com a questão do judiciário. E aí, só para exemplificar, muito bem colocado a sua colocação, porque o que acontece? A gente polarizou, inclusive, o pensamento na figura de duas pessoas, e isso é muito perigoso. Bolsonaro e Lula, pessoas que são seres humanos igual eu e você, que tem suas mazelas, tem suas, entende? Então, assim, e a gente endeusa, né? Ou seja, coloca essas figuras. Eu cheguei a ver pessoa botando talvez seja pelo nome dele, né? Que é Jair Messias Bolsonaro, e Messias é o nosso Salvador, Cristo, né? E aí colocaram ele numa cruz, cara. Tomando na posição, cara, que achei aquilo extremamente o mais triste chulo, né? Ver amigos, famílias brigando. E eu volto a dizer para você, cara, meu irmão é de esquerda e eu sou mais de direita. Cara, eu não vou, já falei isso numa entrevista minha aqui, num podcast, falo de novo, eu jamais vou brigar com o meu irmão por causa de política. Entende? E você sabe que isso virou discussão de mesa nas famílias, às vezes, parentes, né? Terminando um relacionamento com outro só por causa desse pensamento. Cara, isso é muito ruim para a sociedade. Não sei se você concorda comigo, isso é ruim. No final, a briga... É extremamente ocioso, vicioso esse pensamento, que é o que você falando, vai passando, vai contaminando. O discurso do bar passa a ser por aí, como se todo mundo entendesse. Na prática, assim, o político ele tem que usar as pessoas como realmente, de fato, massa de manobra, aparecer na internet com cortes que são utilizados como forma de convencimento para pegar o cidadão. É uma isca. Assim ele conseguiu o que é de fato necessário para ele. Verdade. Além do voto, é o dinheiro para a campanha. É verdade. Ele precisa de empresários que banquem sua campanha, ele precisa juntar um montante elevado para que ele possa fazer Felipe, é isso que está acontecendo nas minhas entrevistas, cara. O papo tá tão bom e o tempo passa, nós já estamos indo para mais de 1h30 de conversa. Nós vamos analisar só esse último caso e a gente fechar o nosso... Aqui, está sendo muito bom o papo, parabéns muito aí. Bom. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá. Filha, e Alex. Tudo isso, doações feitas pelo meu pai americano. Então, não tem nada de ilegal. Comuniquei ao ministro Alexandre de Moraes com antecedência. Não precisava, porque não tinha impedimento nenhum de eu deixar o Brasil. Mas eu fiz por excesso de zelo. E por fazer por excesso de zelo, ele se sentiu confrontado. E ele sozinho determinou. Quando eu saí do avião, abriu as portas, estava mais de 15 policiais federais. E minha filha vivenciando tudo isso. Vendo o pai sendo detido e conduzido para uma tornozeleira eletrônica, como se eu fosse um bandido. Um senador da República que não está afastado, está nas suas atividades, sem salário, 100% sem salário, com verba de gabinete cortado plenamente, que é verba pública, que é verba do Senado, não é do senador, por decisões monocráticas. E me impediu ontem de deixar Brasília. Eu estou proibido até de voltar para o meu estado a qual me elegeram. Me elegeram. Isso significa não só de estar com os meus eleitores e de prestar contas, como também de estar revezando o cuidado com a minha mãe que está com câncer. Todos vocês sabem disso. E ele vetando e suspendendo meu salário, não tem como eu pagar o plano de saúde da minha mãe e eu não tenho nem como estar lá para cuidar. Ela está num problema sério de saúde. E eu já disse, lá na Polícia Federal, que se alguma coisa acontecer com a minha mãe, eu não vou parar até o último respiro do Alexandre. Olha a que ponto nós chegamos, hein? Olha a que ponto nós chegamos. Olha como está a nossa política. Parece uma... Lembra daquela... conflito entre poderes, lembra daquele... Isso é perigoso, muito perigoso. Muito perigoso. É uma afronta enorme. Entende? Sim, no caso... Assim, não é a gente não vai estar analisando o caso. Mas olhando assim o vídeo, eu pude notar que ele saiu do país. Realmente, de fato, é um motivo para a aplicação de uma medida
Restritiva, porque tem um processo contra ele, né? Então, uma série de coisas que ele fez, porque olha assim, fala, coitadinho, não é né? correto sair do país. A medida foi aplicada, que foi a tornozeleira, mas você utilizar a Casa do Povo como um instrumento de ataque a um dos poderes também é algo muito grave que pode ferir a democracia. Não, eu fechei com esse vídeo, porque tinha até outros posts, né, que a gente ia avaliar na questão do direito, como o nosso tempo foi tão bom, né? Mas se eu tivesse um lado de fato, eu ia falar, não, ele tá certo, ele tem que pegar ali e falar que vai fazer acontecer com o ministro Alexandre de Moraes. Mas analisando de forma fria, é muito triste essa divisão entre os poderes. A divisão. Os poderes, é isso que eu tô vendo. Têm que ser articulados de forma harmônica. E não serem divididos, atacados, rechaçados, utilizar microfones, vídeos, áudios para atacar os poderes, usar o povo de massa de manobra e seus currais eleitorais para que possam estar atacando um poder que deveria estar trabalhando em prol da democracia. Então é muito perigoso, tem que ser analisado com muito cuidado. Felipe, chegamos ao final. Agradeço um bate-papo. Demais. Você vai olhar para aquela câmera lá, passar suas redes sociais. Nos cortes nós vamos colocar, mas como nós estamos na gravação do episódio completo... Sim, vou passar minha rede social, meu Instagram. Seu Instagram. Dá o último recado aí. E olha, muito obrigado. E no final a gente vai fazer o nosso brinde, tá bom? Claro. Vai lá. Foi uma grande honra estar aqui. Eu que me sinto honrado. Certa. Espero que... Não estou aqui para agradar. Eu estou aqui para passar conhecimentos e tentar falar de forma concreta os fatos e minhas redes sociais. Assim, meu nome é complicado de escrever, né? Porque é Felipe, mas é com mesmo. PH. PH, é PHILIPPE. É Castro RJ. Então, quem quiser pode me seguir lá no Instagram. Perfeito. Pelo Muito meu bom. nome, pode me procurar, que a gente pode estar aí conversando e eu tô sempre eu vou te procurar. Eu gosto do diálogo. Vou te procurar porque eu já vi que você vai tentar me ajudar a resolver aquele problema sempre. do operador. O que eu puder fazer para o cidadão petropolitano, sempre gostei das políticas Você públicas. ama a advocacia, amo a advocacia, amo o que eu faço. Não conseguiria viver sem. É isso. Então, a advocacia é minha razão de viver. Foi muito bom te receber aqui. Nós já tínhamos assim, um certo relacionamento, encontramos algumas vezes aí nessa caminhada política, e eu sempre tive um carinho muito grande por você e fiquei muito agraciado em ter aceitado o convite. Espero ser convidado novamente. E o bate-papo foi extremamente muito solto, muito legal, muito leve. Muito a gente bom. realmente conseguiu. O objetivo é exatamente aquilo ali. É falar de assuntos tão importantes, não para querer like, mas na medida certa. Exatamente. É difícil não querer o like, mas temos que fazer o nosso papel para a sociedade, independente do que a gente tenha necessidade para viver ou ganhar dinheiro com isso. Gente, muito obrigado. Mais um episódio na medida certa e até a próxima, se Deus permitir. Um grande beijo. Fica com Deus. Vamos fazer nosso brinde? Vamos, claro. Amém.